por agradecer à Medicinália, Cor Médica, agradecer também à Escola Superior de Saúde de Santa Maria. Sem estas duas entidades não era possível a realização deste webinar. E, de facto, cumprimentar todos os presentes neste webinar, que são muitos. O webinar intitula-se A Utilização do Flaminal no Tratamento de Feridas, da Teoria à Prática. E sabemos que realmente este produto tem sucessos garantidos em vários tipos de feridas, úlceras de pressão, úlceras da perna, queimaduras, mas vamos ouvir a seguir os peritos. Entretanto, queria só também começar por dizer que tivemos 838 inscrições, por isso é capaz de ser natural que algumas pessoas não consigam entrar na sala, mas porque esgota a plataforma do nosso Zoom, mas podem ver depois nas redes sociais, porque o vídeo fica gravado, também no nosso canal YouTube, mas eu depois envio para todos os inscritos o vídeo e dessa forma podem realmente visualizar novamente, e quem não viu, visualizar a primeira vez. Portanto, temos aqui muitos perfis profissionais, isso também é muito de agrado para a Associação das Unidades de Cuidados na Comunidade. Temos vários perfis profissionais, mesmo bastantes, se eventualmente também houve muita gente que não possa assistir, até poderemos depois combinar o outro webinar também com esta temática. Agradeço que preencham o link de avaliação, que eu vou disponibilizar depois no bate-papo, e ao preencher este link de visualização, de avaliação do evento, ele gerará automaticamente em PDF uma declaração de presença que receberão no vosso e-mail. Podem todos fazer questões no final das apresentações, no bate-papo, que eu depois direciono também aos palestrantes. E falar em palestrantes, queria agradecer ao Paulo Ramos e ao Carlos Cancela, colegas e amigos, a vossa disponibilidade, dos dois, e de facto começar por apresentar o Paulo, que vai começar com a primeira palestra sobre a opção terapêutica no tratamento de feridas, com estudos de caso. O Paulo Ramos é enfermeiro na USF Corino de Andrade, é mestre em feridas, pós-graduado em feridas, ostomias e incontinência, é vice-presidente da APT Feridas e é membro do Council da AMA e vai começar a sua palestra. Entretanto, também se calhar apresento já o enfermeiro Carlos Cancela, que é enfermeiro da USF Garcia da Horta, é especialista em saúde comunitária, pós-graduado em enfermagem avançada, também é vice-presidente do Clube da Compressão. Eu, antes de começar e passar a palavra ao enfermeiro Paulo Ramos, enquanto ele começa a preparar a sua apresentação e a partilhar a tela, ia só pedir ao Sr. Jorge Barbosa que nos desse uma palavrinha como responsável da Medicinália Cor Médica. Não, enfim, só queria mesmo agradecer, enfermeiro José Lima, esta oportunidade de ter tantas pessoas, não é, connosco e tantos profissionais de saúde connosco. Agradecer assim em particular e também aos formadores, neste caso o Paulo Ramos e o Carlos Cancela, que têm um conhecimento muito grande ao nível das feridas e também ao nível do Flaminal. E pronto, conforme disse, também o Flaminal tem sido de facto uma surpresa muito agradável, porque tem demonstrado ao longo do tempo, que já são alguns anos de uma evidência clínica muito grande e que tem ajudado muita gente. Pronto, basicamente é isso. O produto está disponível na ARS do Norte e na ARS do Centro e pronto, muito obrigado pela vossa presença e já agora aproveitar também em nome pessoal de vos dar um grande agradecimento por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido com esta pandemia e agora com a vacinação. Portanto, muito obrigado em nome pessoal, também como um cidadão comum. E muito obrigado por tudo. Ok, muito obrigado, Sr. Jorge. Pronto, passaria então de imediato a palavra ao enfermeiro Paulo Ramos, que nos vai presentear aqui com uma apresentação muito dinâmica, como sempre, e é sempre um prazer ouvir o Paulo. Força, Paulo. Obrigado, Lima, por esta simpática apresentação.
um cumprimento especial à Medicina Leicor-Médica também por mais esta oportunidade de partilhar convosco alguma da minha experiência na utilização deste produto, o Flaminal. Cumprimentar, obviamente, o Carlos Cancela, com quem eu já aprendi muito e com quem temos tido algumas discussões bastante interessantes também sobre as feridas em geral e sobre alguns produtos em particular. Portanto, e obviamente um cumprimento especial a toda a plateia, já vi algumas caras conhecidas, mesmo colegas de outros ACES, de outras realidades, de outras zonas do país. Um forte abraço para todos e vamos então começar esta nossa apresentação. E que realmente vai ser algo interativo. Durante esta apresentação vou pedir a cada um de vós que me ajudem e que participem com algumas questões que vou fazendo para vós e que respondam para tornarmos tudo isto um pouco mais presencial ou mais, digamos que, quebrar um pouco esta barreira digital que apesar de tudo está entre nós. Cabe-me a mim hoje falar sobre este complexo enzima alginol-gel como opção terapêutica no tratamento de feridas. O Lima já teve a amabilidade de me apresentar, portanto vamos avançar esta parte que também não tem grande interesse. O que interessa é compreender que realmente os objetivos desta sessão vão se focar na utilização deste produto, a importância também da avaliação no contexto da gestão da ferida de difícil cicatrização, compreender o seu mecanismo de ação para melhor também otimizarmos a sua utilização e para potenciarmos os seus resultados e também demonstrar, através de alguns casos clínicos da minha prática, os resultados da aplicação quer do Flaminal Hydro, quer do Flaminal Forte. E aqui cabe-me sempre fazer um ponto de situação, algum contrabalanço. Tudo o que vamos ver em termos de opção terapêutica local com a utilização desta gama, parte de um pressuposto que houve uma avaliação global do utente, com uma avaliação do seu contexto de saúde, que houve a intervenção, muitas vezes, não só localmente, mas a nível, digamos, global, nomeadamente... Está alguém a escrever aqui no ecrã, mas pronto, ok, também faz parte. Mas, como estava a dizer, parte deste pressuposto que houve uma avaliação global e que foi concluído que as feridas que vocês vão ver eram feridas com potencial de cicatrização. E o nosso objetivo em todas elas foi encaminhá-la para a total cicatrização. Há feridas que todos nós sabemos que não é possível cicatrizá-las e que o nosso objetivo é prevenir complicações. E, portanto, mas nestes casos que eu vou apresentar, teve por base sempre uma avaliação sistémica, de avaliação do contexto e com o objetivo final da cicatrização total. Então, vamos já mergulhar um pouco neste complexo que é a enzima alginol-gel e podem acompanhar o vídeo aqui a nível do slide. Basicamente estamos a falar de um complexo que mistura duas situações, que é um alginato. Alginato talvez seja um dos produtos absortores de exudado com mais história, que já estava aí relatado e a sua capacidade de absorção é bem conhecida, mas que mistura depois enzimas antibacterianas, a glucose oxidase e a lactoperoxidase, que realmente têm este efeito de ajudar no controle da carga microbiana. Estão disponíveis em diferentes percentagens de alginato, 3,5% no caso do Flaminal Hydro e 5,5% no caso do Flaminal Forte. Não há toxicidade documentada, ou seja, é um produto clinicamente que nos dá uma segurança muito importante. Consegue realmente ter uma capacidade de promover o desmembramento autolítico, que no fundo é um gel, e o que parece um contrassenso, eu tenho um gel, mas é um absortor de exudado. Sim, é verdade, porque ele hidrata, mas ao mesmo tempo absorve o excesso da exudação. E que ao mesmo tempo a presença das enzimas antimicrobianas acaba também a ajudar no controle. E como podem ver, como é um produto um pouco expansível e que tem vários mecanismos de ação, pronto, não sei porque estão a escrever aqui na tela, não sei se estão a ver uns riscos que está a aparecer na tela, ou é só na minha tela que aparecem estes riscos? Não, é só na tua, acho eu. Só na minha, não sei então o que é que está aqui a acontecer, mas ok, não há problema nenhum. E como eu estava a dizer, não encaixa nestas categorias habituais do material de penso e, portanto, temos alguma dificuldade em encaixá-lo. Mas, no fundo, por estas características, podemos dizer que ele poderá ter uma ação muito interessante em termos de eliminação das barreiras à cicatrização em termos locais. Porque a capacidade do gel de promover um desmembramento contínuo e autolítico acaba por eliminar a barreira do tecido inviável, o T do time. Como tem um alginato e tem as enzimas antibacterianas, a lactoperoxidase e a glucose oxidase, conseguimos intervir no I da infecção e inflamação ou da inflamação e infecção. Já se
como controla a umidade pela percentagem de alginato que tem, consegue intervir no web. E como muitas vezes o alginato acaba por ir para os bordos da ferida, mas que depois desidrata e cristaliza, acaba por haver uma proteção dos bordos da ferida. Podemos dizer então que o produto poderá ter uma ação e poderá ajudar no controlo das barreiras à cicatrização em termos locais destas feridas. Portanto, resumindo, defende contra a infecção / contaminação, porque ajuda no desbridamento e também reduzindo a carga necrótica da ferida, tem menor possibilidade de haver uma infecção, protege o tecido e os bordos, é gentil para o tecido de granulação, e durante os casos vamos ver aspectos interessantes deste fenómeno. Melhora realmente pelo excesso, pela promoção e da remoção do excesso de exudado, redução da carga microbiana e prevenção da formação do biofilme, mantendo o leito de ferida limpo e viável, e realmente depois tudo isto facilita o processo de contração dos bordos para o encerramento. Temos aqui realmente também uma sequência que nos permite compreender todos estes fenómenos. Portanto, resumindo, a prevenção da infecção está presente pela presença das enzimas antimicrobianas, protege o tecido de granulação porque é suave e controla a umidade e facilita então o encerramento da ferida. Conseguimos então ter no mesmo produto a possibilidade de o trazer, de o aplicar desde quando a ferida está visivelmente deteriorada, peço desculpa, até ao ponto em que ela epiteliza. Feridas, por exemplo, como esta, úlcera por pressão, terá uma necessidade de manutenção de desbridamento do tecido inviável. Temos aqui fibrina úmida, esfacelo, alguma literatura já começa a usar este termo esfacelo, os colegas do Brasil utilizam muito para o tecido desvitalizado. Mas temos aqui granulação, temos epitélio. Temos aqui, por exemplo, a aplicação de um flaminal forte seria mais indicado para o controle do excesso de umidade e manter o desbridamento autolítico, protegendo os bordos e mantendo esta granulação também viável. Já se temos uma zona necrótica seca, desidratada, obviamente que a primeira coisa que tenho que fazer é desbridar, preparar o leito da ferida, que é outro conceito interessante para a atuação do produto, e depois aqui uma solução de hidro será mais adequada, porque quero hidratar rapidamente o leito de ferida. Novamente aqui uma situação em que podemos ter exposição, e aqui temos mesmo exposição de ligamento ou tendão, eventualmente. Nestas situações, o uso do flaminal hidro será mais adequado para não haver potencial de desidratação do leito de ferida. Aqui temos mais esfacelo, mas também temos aqui alguma exposição de alguma estrutura tendinosa e, portanto, sempre que acontecem estas situações, algum equilíbrio terá de haver do controle da umidade, mas pelo risco de desidratação, usar uma solução de flaminal hidro será mais adaptado. No caso das úlceras de perna, muitas vezes o forte será o mais interessante, porque temos mais exudação, aliás, vem aqui pelos bordos hiperkeratósicos e macerados desta úlcera de perna, aqui a solução do forte será mais indicada. Já, por exemplo, no caso das lesões por radiação, em que queremos uma hidratação e um controle desta inflamação, o flaminal hidro tem um potencial muito mais adequado para estas situações. Já há alguns trabalhos feitos com o uso do hidro na radiodermite, escamação seca, muito interessantes e com uma recuperação da pele. Ora bem, sendo assim, esta seria a primeira parte em que eu iria pedir a vossa colaboração, por favor. Vocês já estão a ver uma votação. E queria que, dentro da deiscência da ferida cirúrgica após amputação, queimadura segundo grau profundo, terceiro grau, segundo grau da mão, pé diabético neuroisquémico, esfacelo traumático da mão, dos dedos da mão direita, ferida contusa, excerto cutâneo, queimadura por eletroacupuntura, ferida traumática da perna, necrose, eu queria que vocês votassem quais são os casos que querem ver. Só pode ser 4, porque depois o Carlos irá fazer também mais alguns, mas eu queria que vocês votassem. Vamos dar aqui mais ou menos um minutinho, depois eu encerro. Os 4 primeiros serão os que eu vou debater convosco. Depois, houver tempo no final, podemos debater mais alguns, mas eu acho que é importante que se debata aquilo que vocês achem mais interessante para a vossa realidade e não aquilo que eu posso achar que seja interessante. Portanto, ainda votou pouca gente, portanto, eu gostaria que pelo menos 50% dos presentes conseguissem votar. Vou esperar até 1 minuto e meio, já passou 1 minuto.
a partir do momento em que atingimos os 50% e 1 minuto e meio, eu irei fechar a votação. Muito interessante. Aqui a votação está mesmo muito renhida. Isto dá gosto de ver-vos aqui empenhados. Empenhados aqui na votação. Muito bem. Eu depois mostro os resultados e a partir do momento dos 4 primeiros irão ser debatidos. Pronto, vamos fechar que já votou mais de 50% e já passou 1 minuto e meio. Portanto, eu vou compartilhar os resultados. Vocês já estão a ver o compartilhamento, portanto, se eu eu vou ter que apontar aqui, mas o pé diabetes neuroisquémico ganhou, correto? Portanto, o caso número 4, certo? Depois, com, penso eu, 72% ficou a ferida traumática da perna, certo? Certo. Portanto, ferida traumática da perna é o caso número 8, certo? Depois a deiscência da ferida cirúrgica. Deiscência, que é o 1, certo? Sim. E qual foi o... Ajuda-me, por favor, Lima, já agora. Foi 48% aqui em baixo, se não estou em erro. Foi a necrose de retalho, certo? Sim. Pronto, então é o caso número 9, certo? Isso. Pronto, então vai ser isso que nós vamos debater. Vamos começar por ordem de importância. O 4 foi o que ganhou, portanto vamos para o pé diabetes neuroisquémico já, tá bom? E continuo a escrever aqui na minha tela, interessante. Ora bem, temos aqui um senhor de 79 anos com uma diabetes mellitus tipo 2, com hipertensão e doença arterial obstrutiva periférica, com isquemia crítica membro inferior esquerdo, com lesão no calcanhar e dedos. Isto são necroses. Foi submetido a uma revascularização por via endovascular e posteriormente a amputação transmetastársica com deiscência da ferida e tinha também as lesões prévias do calcanhar, não podemos esquecer dessa. E após um treinamento prolongado, regressou aos cuidados primários e estava realmente em regime domiciliário. E então, quando a primeira visita no domicílio, nós somos deparados com esta situação. Portanto, nós temos aqui realmente uma deiscência quase completa da cicatriz operatória, neste pé diabético neuroisquémico. Vem aqui várias áreas de deiscência, há pequenas áreas em que nota alguma aproximação dos bordos, mas a maioria do pé está com falência da cicatriz operatória ou da ferida operatória. Sendo assim, a primeira coisa que vamos fazendo, fomos tentando desbridar estas áreas aqui de maior presença de carga necrótica. E optamos pelo uso do flaminal forte, dado que temos aqui um mau controle da exudação e precisamos de controlar esta exudação. Até porque este doente passa muito tempo com a perna pendente para baixo, até para controlar alguns dos sintomas da isquemia. Ora bem, temos aqui uma evolução interessante, como podem ver. Deixem-me só passado... Não tenho aqui acesso, peço desculpa, voltar um pouco atrás. Que eu tenho que tirar aqui o zoom para poder ver os dias. 22 dias após, realmente nota-se o que é. Primeira coisa que chama logo à vista, penso que será evidente, um melhor controle do exudado. Temos mais áreas de contração dos bordes e já de melhoria da contração e já com alguma área de epitelização, como podem ver aqui. Ainda há algum tecido vitalizado que nós fomos tentando desbridar com pinça e bisturi, ao mesmo tempo que íamos pondo o produto, o flaminal forte. Nesta fase, continuávamos a fazer tratamento 3 vezes por semana, até pelo risco que estas lesões acarretam, e até por esta pele também está um pouco instável, digamos assim. E mantivemos o tratamento. O penso secundário usado, já agora que às vezes é questionado, era uma espuma simples. Seguindo na evolução do utente, e agora eu iria questionar-vos, estão a ver esta imagem, correto? Isto é, imediatamente após a remoção do penso, e agora eu vou puxar aqui outra enquete. Só um momento, aqui. Então, a minha questão para vós é esta, é com base nesta foto que vocês veem aqui, certo? Acham que esta ferida estará infectada? Portanto, vamos dar aqui mais ou menos um minutinho, acho que vai dar rapidamente para vocês votarem. E a votação está a ser espetacular, aqui muito rapidamente, as pessoas a votarem, mas um minutinho, e certamente já terei quase 50% de todos vós a votarem, o que é absolutamente extraordinário. Vocês conseguem ver a imagem perfeitamente, ou seja, uma exudação aqui bastante presente, bastante espessa, esta malha aqui no bordo, correto?
estamos quase a terminar. Parece quase um relato de futebol, mas já votou mais de 50% da nossa audiência, o que é absolutamente extraordinário, a rapidez com que estão a votar. E pronto, e vamos encerrar, porque já passou um minuto e eu vou compartilhar os resultados. Ou seja, a maioria de todos vós que estão aí acham que não está infectado. Muito bem. E realmente esta ferida não estará infectada, mas é importante para quem utiliza a linha flaminal, forte ou hidro, que vai se deparar com este fenómeno muitas vezes, ou seja, há uma liquidifação de todo o produto, há um misturar com a exudação da ferida, e depois há o cristalizar da malha de alginato nos bordos, que protege os bordos da ferida. Tem um tal efeito protetor que falei há pouco na parte teórica. Portanto, isto vai-vos acontecer, não têm que se alarmar, efetivamente, sendo só este o sintoma presente, ou o sinal presente na ferida, não têm que se preocupar que isto não é uma ferida infectada. É a reação normal com o produto. Porque depois nós removendo o produto, e aqui eu removi estes cristais propositadamente, mas vocês podem deixar ficar esta malha que até protege o bordo, mas eu removi para verem que, reparem que uma pele circundante está absolutamente íntegra, com francos sinais de contração dos bordos, uma pouca presença de tecido inviável e uma granulação posso considerar saudável e viável. Portanto, temos aqui todos os indicadores passado 42 dias do tratamento. Nesta fase, alargamos o período de tratamento, já não é necessário fazer tantas vezes, com tanta frequência, 2 vezes por semana chegará. E ao fim de 78 dias, novamente, temos aqui uma melhoria considerável. Depois aqui nós optamos pelo uso de uma malha apenas atraumática, do género Adaptic Touch, e passado realmente mais alguns dias vemos a completa melhoria. Esta foto é um pouco desfocada, mas dá para ver perfeitamente a linha da cicatriz, e aqui também, a pele algo instável, mas como podem ver, temos aqui a completa melhoria desta cicatriz. Não nos podemos esquecer que este doente tinha outra lesão, certo? As lesões prévias à amputação da isquemia. E elas cá estavam, como podem ver aqui, uma sobre o tendão de Aquiles e outra aqui sobre o calcanhar. E chegou a altura também de voltar a pedir a vossa ajuda para mais uma... Ora, deixa-me só aqui. Uma votação. Desculpa? Mais uma votação. Mais uma votação, exatamente. Portanto, a minha questão é sobre esta necrose do calcânio. Ai, desculpem que eu agora... opa, aqui está. O que é que fariam nesta abordagem do calcânio? Desbridar totalmente a necrose? Peço desculpa que está 2 vezes, é para reforçar desbridar totalmente a necrose. É 2 vezes. Desbridar parcialmente e não desbridar e tentar secar a lesão. Agora é que vamos ver aqui a nossa plateia, está a ferro e fogo a votar. Isto é muito engraçado. Vocês não veem a votação ao vivo, pois não? Só eu que vejo. Não, vê-se. Eu estou a ver, não sei se vê toda a gente. Eu também. Acho que mas nós somos todos co-anfitriões. Pois, se calhar é isso. Mas pronto, se alguém disser no bate-papo, deixa-me aqui abrir o bate-papo para ver se alguém diz que dá para ver. Eu já tentei votar, mas isto não deixa, portanto... Não deixa, não mereces. Exatamente. Muito bem, está quase a acabar um minutinho e já votou mais 50% dos nossos digníssimos assistentes, já é muito interessante. E pronto, e acabou o minuto e já votou mais 50%, portanto eu vou compartilhar os resultados convosco. E a maioria de vós acha que vamos desbridar parcialmente e manter e estimular o desbridamento autolítico. E há uma percentagem que realmente advoga o manter a lesão seca, mas volto-vos a dizer que este pé já está revascularizado. E estando revascularizado, já podemos começar a pensar em desbridar, até porque esta foto nós mantivemos a necrose relativamente estável até ao ponto em que cicatrizamos o coto da amputação. A partir daí viramos a nossa atenção para... Não quisemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque às vezes quando vamos com muita sede ao pote, o pote parte. E portanto o que aconteceu é que fomos tratando a parte anterior e agora vamos nos dedicar à parte posterior. E fomos tentando desbridar parcialmente e com o uso novamente do flaminal forte, fomos coadjuvando esse desbridamento cortante. E vamos ver a evolução. Como podem ver aqui, o calcânio já está com francos sinais de recuperação e a lesão do tendão de Aquiles também, com francos sinais de reptilização e melhoria do leito de ferida, ao fim de 14 dias. Ao fim de 44 dias, como podem ver aqui, já está sem tecido inviável, está um pouco hipergranulado, mas geralmente isto pode ter a ver com algum excesso de exudação, então algum descontrole da carga microbiana. Não nos atrapalhamos muito, mantivemos o tratamento.
E realmente, ao fim de 58 dias, temos a completa cicatrização, quer a lesão do Aquiles, quer a lesão do calcâneo. E, portanto, temos aqui um resultado bastante interessante, como podem ver aqui, o coto de amputação, mas eu gosto sempre de fazer algum balanço, e o balanço foi 135 dias após o primeiro tratamento domiciliário e 58 dias no caso do calcâneo, sendo que este 135 inclui o início do tratamento da deiscência e o final do tratamento do calcâneo. Portanto, nós, como disse, dedicamos primeiro à parte da deiscência e depois dedicamos ao calcâneo. Mas o resultado foi bastante interessante e a opção terapêutica foi sempre o Flaminal forte com os anos. Ora bem, voltando aqui à nossa grelha de casos, o 8 foi o segundo mais votado. O caso 8, que é a ferida traumática da perna, certo? Então, temos aqui um senhor, uma mulher de 91 anos, parcialmente dependente. E é assim, a senhora tem antecedentes de hipertensão arterial e, curiosamente, uma coisa corriqueira que é terá deixado cair o comando da televisão na perna, em casa. Só que tem 91 anos, uma pele muito friável, formou um hematoma que foi negligenciado, algo que é muito comum, que é trabalho musculares subprimários e mesmo diferenciados, que alguns destes hematomas acabam por ter que ir à urgência para ser drenados pela cirurgia. Já nos aconteceu na USF, também esta situação. E esta senhora apresenta uma lesão que já está assim, ou seja, temos aqui uma lesão que é pequena, mas é bastante profunda. E é bastante desconfortável. Não tolera, apesar de se poder ponderar a terapia compressiva, nós só fazíamos contenção com ligadura, porque ela não tolerava, chegámos a tentar terapia compressiva, até porque esta senhora tinha antecedentes de úlcera de perna de origem venosa. Mas não tolerou nesta fase. São pessoas que passam dia inteiro sentado a ver a Cristina, o Gocha e os programas da tarde. Portanto, temos aqui o edema da pendência mais a insuficiência venosa associada. Nós optamos por usar uma solução de Flaminal forte e a lesão alargou, como seria expectável, porque há um trabalhar digamos, do proteína, uma limpeza daquele hematoma, e este leito foi sempre muito difícil de gerir. Alguma pendência também dos exudados chegou-nos a provocar alguma alteração do bordo inferior, mas nós mantivemos sempre a opção terapêutica Flaminal forte, associado a um penso secundário de poliuretano e uma contenção não compressiva da perna. Vocês podem ver aqui alguns sinais que mesmo assim estava com uma redução do edema, porque esta pessoa passa o tempo todo com o pé pendente. Novamente, aqui podemos pensar, será que isto está a correr bem? Pronto. Mas reparem, o leito de ferida está um pouco maior, mas está mais viável. Lá está. Tem este edema e algum eritema que é um pouco da pendência do exudado, que acaba por agredir um pouco a pele, digamos, a jusante da ferida. Mas não está com nenhum sinal clínico de infecção, não houve aumento da dor, não houve nada. Mantivemos 2 vezes por semana o tratamento. E realmente ao fim de 61 dias, temos aqui a ligadura descaiu, terá feito aqui alguma situação, mas podem ver aqui, está completamente revitalizado, uma senhora de 91 anos, com múltiplos antecedentes. Nós estávamos com medo que isto fosse mais uma úlcera de perna que demora 3, 6 meses a cicatrizar. Felizmente não foi o caso, conseguimos controlar. Nunca fez antibiótico, assim como o senhor anterior. Eu gosto sempre de frisar isto. O senhor anterior nunca fez nenhum tipo de antibiótico durante o tratamento, nem dirigido à ferida, nem para outra condição clínica. Às vezes os doentes não fazem um antibiótico para a ferida, mas fazem por uma pneumonia, ou por uma amigdalite, ou por outra situação. E ajuda, ou pode ter um efeito, digamos, de viés. Nenhum destes casos, este segundo que vos apresentei e o anterior, fez antibiótico para a ferida ou para outro tipo de condição clínica. É importante sempre reforçar isto. Bem, o terceiro caso que ganhou foi esta deiscência de ferida cirúrgica após amputação, correto? Ou não foi, Lima? Penso que foi. Sim. Pronto, temos aqui uma senhora de 80 anos com uma diabetes tipo 2, hipertensão, é quase um pouco semelhante ao outro, só que aqui a amputação foi transfemoral, foi muito superior. E uma das coisas que me preocupou bastante quando fiz o primeiro domicílio a esta senhora foi a dor. A dor não está controlada, eu quase não conseguia mexer no coto de amputação. Aquela avaliação sistémica que eu falei há pouco é absolutamente essencial, portanto a primeira coisa que fomos trabalhando foi medicar esta senhora para a dor. E, portanto, o que aconteceu foi que realmente o que se fez foi medicar com opioides, chegou mesmo a fazer a hidromorfona 4 mg,
e depois, peço desculpa, 8 mg de hidromorfona e até um opioide de resgate. Após a dor controlada, começámos já a trabalhar na ferida com outro à vontade, digamos assim. Porque esta ferida precisava, como podem ver aqui, de um desbridamento. Epá, acho que vou tirar a fazer um print screen do meu ecrã e depois vou-vos mostrar como é que o meu ecrã estava aqui com os... Também aparece no nosso. Mas vê-se, também vê-se. Ok, pronto, está espetacular o meu ecrã, está mesmo top. Sempre Pronto, a inovar, sempre a inovar. Sempre a inovar, sempre. Vamos fazer um print screen. É isso. Pronto, e então aqui era óbvio que a primeira coisa que tínhamos de fazer era o quê? Era desbridar, era tentar cortar alguma parte desta fibrina, e foi feito. Optamos pela opção Flaminal Hidro, porque queríamos uma hidratação um pouco maior. Pois, Eugénia, parecem cada vez mais riscos, mas não sei quem é que está a fazer os riscos. É a Luísa Machado, penso eu. É a Luísa Machado. Ó Luísa, quer-me boicotar a apresentação, Luísa Machado. Pronto, e então começamos por desbridar aqui esta zona e aplicamos Flaminal Hidro. E aqui, como era toda uma área, optamos por a seguir por uma película de contacto e gase simples. A película de contacto era só para não aderir a gase aos bordos, para não magoar ainda mais esta senhora. Como eu disse, a dor foi um dos aspectos que foi difícil o controle deste caso. Ora, seguindo então a evolução, realmente 12 dias após, reparem, há uma coisa que temos de estar preparados. As feridas, quando são desbridadas, e neste processo de fenómeno autolítico, vão alargar, mas vão melhorar a viabilidade do seu leito. Portanto, alargou a ferida, sim senhor, mas reparem que o leito de ferida já está muito mais viável, principalmente nesta área central. Resumindo, nós mantivemos o tratamento, fomos tentando hidratar estas crostas e este tecido fibrinoso. Peço desculpa, inicialmente o tratamento foi 3 vezes por semana e depois migramos para 2 vezes por semana com Flaminal Hidro. Novamente, hidro, película de contacto e gás, porque nós envolvíamos todo o corpo. 30 dias após, só temos estas duas áreas mais problemáticas, mas claramente, principalmente esta maior, leito granulado viável e epitelização nos bordos também viável. Portanto, não temos aqui nada que nos indique algum tipo de complicação. O que é que nós fizemos? Mantivemos o tratamento e fomos avaliando a evolução. E 42 dias após, realmente só temos aqui pequenas áreas de instabilidade da cicatriz, algo que também acontece com frequência, como todos vós bem sabem. Às vezes nós temos áreas em que a cicatriz está um pouco ainda sensível e realmente destaca, e quando tiramos o penso vem algum pequeno zona de epitelial que vem junto com... Aqui optamos por usar só a película de contacto, neste caso foi o Adaptic, e reavaliamos, e passado 57 dias temos a ferida completamente epitelizada, uma cicatriz já mais estável, com algumas crostas, depois com hidratação, um creme emoliente, vai ao sítio. E pronto, este caso, 57 dias, volto a frisar, aqui o grande foco da nossa atenção inicial, além do tratamento local, a abordagem local, foi, antes de fazermos o tratamento local, foi controle da dor desta senhora, que realmente foi um problema no início. E por último temos o caso número 9, que a audiência pediu para... Peço desculpa que eu agora descontrolei-me aqui, tenho que voltar a mobilizar aqui a barra do Zoom para eu poder... Ora, cá está. A necrose do retalho. Agora sim, a necrose do retalho. Deixem-me voltar a mexer aqui na base do Zoom. Ok, então... uma senhora de 80 anos, que é uma franja de idades muito sempre simpática. Reparem, fomos dos 79 até aos 91, certo? Que é sempre aquela franja que nos lança muitos problemas. Tem antecedentes de um cancro de mama, já teve alta do Instituto de Oncologia, é independente, vive sozinha. No entanto, ela vem ao SF porque tem uma lesão na região tibial anterior. E olha, Lima, nem propósito, este caso ainda é da minha altura de Rio Tinto, quando trabalhava aí convosco. Apresenta uma lesão na região tibial anterior que recidiva com frequência. Recorre ao SF, porque essa lesão não evolui e o farmacêutico, que na altura os nossos utentes vão muito às farmácias de rua, porque é pela acessibilidade que têm, mas o farmacêutico disse, isto é melhor ir ser visto pelo enfermeiro ou pelo médico de família, o que seja. E a lesão lançou-nos logo uma suspeita muito grande, a minha, a médica de família, e decidiu-se, dado que ele já era seguido, ou já tinha sido seguido no IPO,
encaminhou-se e ela foi rapidamente chamada pela Clínica da Pele do IPO do Porto e que decidiram realmente fazer uma exérese da lesão com reparação daquele defeito, foi uma exérese alargada, através de retalho flutuante da coxa. Após 15 dias, apresenta necrose do centro de retalho e foi efetuado o primeiro desbridamento no IPO, na consulta da Clínica da Pele. E chega-nos assim neste estado. Portanto, vocês claramente percebem que há aqui uma área central necrosada, que já foi limpa, já foi desbridada, nota-se perfeitamente essa situação. Associado a isso, veem aqui as áreas em que notam que tiveram um material de sutura. O retalho só ficou viável nesta pequena porção, digamos assim, e nós começamos a usar o Flaminal Hydro. E já uns dias, 24 horas após, nota-se realmente que estas áreas maturam um pouco, há a melhoria da granulação aqui, por este processo de hidratação com o hidro, e nós também fomos tentando desbridar estas áreas, e como podem ver aqui, isto é tudo, a primeira foto, 24 horas após, descemos e é no mesmo dia após o nosso desbridamento cortante feito na USF. Aliás, podem ver que este pontinho é o mesmo, portanto não há aqui nenhuma manipulação das figuras. Depois há uma limpeza que forma isto. Nós optamos por usar Flaminal Hydro e realmente 18 dias após a lesão apresenta-se assim. E está na altura de voltarmos a falar um bocadinho, penso eu, deixem-me cá ver. Eu penso secundário, estão aqui a perguntar. O penso secundário foi usada uma espuma de interface siliconado com rubor de adesivo, tá bom? Deixem-me só que eu penso que tenho aqui também. Não tenho, peço desculpa que confundi. A questão aqui é, estão a ver este rubor, certo? Estarão a ver este rubor. E estão a ver aqui uma linha, mais ou menos. E é a partir mais ou menos desta linha que aparece o rubor, certo? Certo. Daqui para cima, aparentemente não há rubor, correto? Concordam todos com esta observação? Sim. A questão aqui é só quero chamar a atenção que este rubor não tem a ver propriamente com infecção, tem a ver realmente com pendência de algum tipo de exudado que depois provoca um eritema de contacto, uma dermatite irritativa de contacto. Portanto, é assim, geralmente, obrigado aos colegas que deram feedback aqui no bate-papo, geralmente quando nós olhamos para uma perna e vemos uma linha que separa, que não é da nossa, está bem? É da abdominal, que separa uma parte que nós conseguimos perceber que há rubor e a parte superior não tem rubor, geralmente isto não tem a ver com infecção, tem a ver com pendência e dermatite irritativa de contacto e também não terá a ver com o penso em si, tem a ver com algum déficit da gestão do exudado. É só para chamar a atenção porque às vezes os rubores iludem-nos um pouco a nível ocular. Nós mantivemos o tratamento, aqui, tenho que clicar aqui para isto avançar. Ora bem, aqui temos um fenómeno que é comum acontecer nos retalhos, pelo menos na minha pouca experiência com eles, que é um espessamento. Não se esqueçam que este retalho é flutuante e esta pele total foi tirada da coxa e colocada aqui. Há uma granulação que é algo exuberante aqui e há um espessamento dos bordos. No entanto, há viabilidade quer do leito, quer dos bordos. Vai demorar algum tempo, nós mantivemos nesta fase ainda o tratamento. Aqui já há francos sinais de contração e já veem que o exudado decaiu grandemente, porque já não há aquela espécie de rubor e até a pele está um bocado seca na zona circundante. Vejam que a cicatriz antiga também está a superelevar. Isto indica uma característica de cicatrização desta senhora, não indica nenhuma, digamos que, alteração ou tipo de alteração. Esta senhora cicatriza e na cicatriz forma sempre estes relevos, é o que eu interpreto da observação da ferida. Mantivemos o tratamento e depois, como podem ver, normalizou a lesão. Foi um tratamento prolongado, mais de 3 meses, ou 3 meses e 6 dias, mas não se esqueçam que é uma senhora de 80 anos e também isto é uma necrose do centro de um retalho. E os retalhos não contraem da forma que contrai uma pele, digamos, normal da área anatómica específica, está bem? Por isso é que eu acho muito interessante este caso também de partilhar convosco.
E sendo assim, voltamos aqui à nossa... Penso que já falei dos casos... lá estou eu a mexer naquilo que não devo. Já falei dos casos que tínhamos falado. Nesta fase será a altura de passar ao meu caríssimo e prezado companheiro de percurso. painel, exatamente, de percurso. Depois, se houver eventualmente algum tempo, alguma outra situação, podemos voltar cá. Portanto, vou interromper o comportamento e, Carlos, passo-te o palco para ti. Obrigado. Ok, muito obrigado. Paulo, Sim. Sim. Eu queria só aqui, dava já a resposta aqui a uma questão no bate-papo. Vamos lá ver, Estão aqui a perguntar, tiveram uma situação com a utilização do Flaminal Hydro numa úlcera venosa da perna, mas com muita dificuldade em controlar o excesso de umidade, mesmo com a espuma, talvez porque a pele do doente fosse alérgica, qualquer coisa assim. Tens alguma maneira de controlar isto? É assim, a única forma que eu tenho para a Ana Gonçalves de controlar das duas, uma, ou ela conseguia ter o forte, se tem só o hidro, aí temos um problema. Outra coisa é poder usar uma fibra gelificante com penso secundário, poderá ajudar. Mas depois também o Carlos poderá dar aqui um input, que tem mais experiência que eu na parte da úlcera perna venosa, e depois, obviamente, se usou ou não terapia compressiva, também é fundamental. Na úlcera perna venosa, a terapia compressiva é absolutamente gold standard, não é? Não temos forma de contornar. Eu gostaria só de responder aqui à Teresa Martins, sim, que foi sempre com o hidro. Todos os casos que eu apresentei, a solução que eu punha em cima era aquela que eu usei do princípio ao fim. Se eu não disse que alterei, é porque não alterei, está bem? Portanto, acho que é importante. Eu se calhar aproveitava e respondia já a essa questão, porque vem assim a talho de foice. Há várias razões para uma ferida, uma úlcera de perna venosa estar exudativa ou muito exudativa. Portanto, isso será a primeira razão que temos que encontrar é perceber se há uma estase venosa, se estamos com a compressão, eventualmente nas primeiras fases há um aumento do eixo dado da ferida, estamos a diminuir os perímetros da perna e há um aumento do eixo dado, as infecções também dão um aumento do eixo dado. Portanto, é preciso perceber aqui o que é que se passa. Às vezes, nestas situações, quando estamos a falar de edemas na perna e de exudados pelo edema, eventualmente aumentar o diurético ou pôr um diurético, falar com um médico de família, no meu caso, porque eu sou um enfermeiro de família, ou incluir o médico que esteja a tratar da pessoa, obviamente, porque isto das feridas crónicas e das feridas complexas é sempre um tema multidisciplinar. Depois, portanto, pôr diurético ou acrescentar diurético ou aumentar. Depois, pensando apenas na ferida, no leito da ferida, no exudado que está a sair, no descontrole que poderá haver, eventualmente, como o Paulo disse muito bem, uma fibra gelificante, se não for possível, eventualmente usar um apósito que tenha uma grande absorção, como por exemplo um apósito com poliacrilato, eventualmente o Drymax, que é muito conhecido. Mas serão as duas situações e no caso do Flaminal, usar o forte, que tem mais alginato e é capaz de proteger melhor os bordos. Isto, por acaso, dos bordos é uma coisa muito interessante, porque foi das coisas que mais me surpreendeu na versatilidade do produto. Foi esta proteção que faz da pele circundante e dos bordos. E é engraçado, porque eventualmente, quer dizer, uma ferida por muito exudativa que seja, não é uma torneira aberta, não é? E eventualmente há momentos em que há menor exudado e às vezes acontece, e como o Paulo já mostrou muito bem, que há uma desidratação deste Flaminal nos bordos da ferida, há uma acumulação do alginato nos bordos da ferida que grande parte das vezes até é para deixar ficar, porque acaba por fazer alguma proteção. Portanto, eventualmente, para o caso da colega, aumentar o penso secundário, aumentar a absorção do penso secundário, eventualmente será uma solução. Ok? Muito bem. Muito bem. Posso partilhar Carlos, podes começar e não perder... Posso começar agora? Posso começar agora. Ok. A apresentar os casos clínicos com a utilização de Flaminal em feridas complexas. Então, muito bem. Então, se me permitem, eu vou...
cada vez mais. Ok, já estão a ver? Sim, Não. está muito bem. Ok, está ao contrário, não sei porquê, mas muito bem. Sim, senhor. Então, se me permitem, antes de mais, uma palavra para agradecer à organização deste evento na pessoa do enfermeiro José Lima. Quero agradecer também, obviamente, à Cor Médica esta oportunidade na pessoa do Sr. Jorge Barbosa e aproveitar para cumprimentar o meu colega de painel também e de percurso, o Paulo Ramos, porque ainda não o tinha feito. Muito bem, então eu vou-vos falar do Flaminal e de alguns casos onde utilizei Flaminal. Eu estava a ver se me recordar, eu tenho aqui 5 casos. Eu acho que houve apenas um caso em que utilizei o Flaminal de princípio até ao fim. É um produto extremamente versátil. É uma utilização muito inteligente dos alginatos. Nós conhecemos o alginato essencialmente em compressa, não é? Portanto, é uma hidrofibra, mas apresenta-se normalmente em compressa. E desta forma, para além de se conseguir conformar um bocadinho melhor com o leito da ferida, tem esta característica de facto de conseguir proteger muito bem os bordos. Há feridas em que se utiliza do início até ao fim. Nos casos que eu vou apresentar, alguns deles não foi de início até ao fim, e eu passo também a mostrar-vos e a justificar-vos porquê. Esta imagem, eu acho que é uma imagem muito interessante, porque mostra, provavelmente foi pensada para ser assim, é a imagem inicial do vídeo que foi mostrado há bocadinho, e mostra a aplicação. Obviamente que esta zona aqui do Flaminal, sendo um gel, acaba por preencher o leito da ferida, mas reparem que há ali alguma parte do lado de fora. Mesmo que ele seja posto todo dentro da ferida, eventualmente depois há aqui um transbordar, às vezes, de algum alginato, e acaba por não ter problema. Contrariamente ao que acontece quando, eventualmente, estes exudados, com muitas metaloproteases, saem do leito da ferida, acabam por ou macerar ou começar a trazer problemas para os bordos da ferida, e muitas das vezes mesmo até para a pele circundante, porque acaba por ser muito agressivo, e nem todas as pessoas têm uma pele que consiga aguentar. O primeiro caso, uma senhora com 79 anos, uma senhora poliemedicada e tem vários problemas, nada que interfira, eventualmente até pode ajudar aqui para o coagulante, mas nada que interfira diretamente com a cicatrização. Tem antecedentes de cirurgia cardíaca, fez uma substituição valvular, uma válvula mitral. Também já tem problemas e insuficiência venosa crónica, cirurgias também nas pernas, e ultimamente desenvolveu, quer dizer, agora é que lhe está a começar a dar muitas dores, mas uma gonartrose que impede de fazer quase tudo em casa. A senhora está há muito tempo sentada, tem alguma dificuldade em elevar as pernas, vai conseguindo, mas está essencialmente com as pernas pendentes. A senhora usa meia elástica, ela cumpre no uso da meia elástica. O que não cumpre é o tempo de utilização. Portanto, as meias elásticas de malha circular, ao fim de 6 meses de utilização, devem de ser substituídas, e eu às vezes, quando eventualmente vou ver a senhora, percebo que já passou muito desse prazo, e normalmente isto acaba por coincidir com uma reativação dos problemas e uma recidiva. Este é o aspecto de uma das vezes em que me chamou com alguma brevidade, mais ou menos um mês, porque a senhora vai tentando tratar e tal, porque vê-nos a fazer os tratamentos, então vai fazendo até não conseguir ter o controle sobre a situação. Portanto, quando chegamos, a ferida tem mais ou menos este aspecto, assim, os bordos elevados, nota-se algum eritema, apesar de nos parecer aqui de não ser assim uma ferida muito exuberante, são estas feridas perimaleolares, portanto, quer retromaleolares, quer inframaleolares, são terríveis de serem cicatrizadas. Quando uma meia elástica faz sempre um melhor, quando é possível ser utilizada, faz sempre uma melhor compressão.
Mas quando nós estamos a utilizar uma compressão no membro, nós começamos a fazer compressão normalmente os malelos para cima. Portanto, esta zona é sempre uma zona onde não se consegue fazer muita compressão. Quer dizer, quando falo de compressão, estou a pensar em compressão moderada, compressão forte. Obviamente que a ligadura terá que ter alguma tensão, porque senão deslaçava e até deixava eventualmente aqui o dorso do pé com algum edema. No entanto, é sempre uma zona muito difícil de cicatrizar. E normalmente a solução, a grande solução que se encontra para isto é normalmente aumentar aqui, de alguma maneira, conseguirmos aqui aumentar a pressão, e eu vou já mostrar um bocadinho à frente como é que eu fiz. Inicialmente, para tentar controlar a situação, portanto, começamos com meio úmido, que não tinha nenhum, a senhora punha umas compressas em cima e umas pomadas que ainda se vêem ali na primeira imagem, portanto, com meio úmido e com antimicrobianos fortes, e estou-me a referir à prata neste caso, para, como primeiro impacto nesta situação, para tentar não perder ali aqui o controle da situação. E se repararem, mesmo assim, da primeira para a segunda imagem, que vão mais ou menos 10 dias, 9 dias, o controle não é fácil, até porque estamos a ver aqui já algumas zonas, apesar de estar ligeiramente melhor, nota-se aqui algumas zonas que já estavam a fazer também algum edema, e é assim que vão aparecendo estas feridas, aparece assim um edema, depois umas flictenas e acaba por abrir. Entretanto, depois, já passado cerca de um mês mais ou menos, e tendo a situação mais controlada, porque depois foi preciso também, nesta altura, a senhora anteriormente não estava a fazer, mas nesta altura já estava a fazer diurético, conseguiu-se controlar a situação, mas a infecção é daqueles problemas que está sempre presente, porque esta senhora nesta zona, na imagem e sem a cicatrização não se consegue ver, mas isto é uma zona, é tudo uma zona de atrofia branca, portanto, mal existe um problema nesta zona, abre toda esta zona da atrofia branca, e a infecção anda sempre atrás deste tipo de situações. Entretanto, comecei aqui a utilizar de facto o Flaminal, mantendo sempre também o meio úmido. A ferida começou a diminuir, apesar de ainda estar escavada, mas a diminuir consideravelmente. Mas estas coisas não correm sempre bem, nem da maneira que nós queremos, e de vez em quando temos que alterar aquilo que estamos a fazer. E estas feridas, para irem para trás, é um instante. Para termos um aumento ou um retrocesso quase ao início da cicatrização, basta, isto que vocês estão a ver aqui, passado uns dias, tive que alterar outra vez o tratamento, porque começou a estudar muitíssimo a ferida. Nesta altura mantive o Flaminal. A alteração que eu fiz foi deixei de pôr um produto que tivesse um filme de poliuretano, um filme semipermeável, para manter o meio úmido. Portanto, deixei de certa forma a ferida mais desidratada, de forma a tentar controlar um bocadinho mais ali aquele estudado. Aumentei a periodicidade também, em vez de 2 vezes por semana passou a 3, e mantive o que estava a fazer. Portanto, nesta senhora eu costumo fazer é ou por cima do penso ou por cima do sistema de compressão. O que faço é passar uma banda com um adesivo, tentando emular um bocadinho a técnica de stripping para esta zona de inframaleolar e retromaleolar. Há também umas almofadas que se podem colocar, umas almofadas de ajuso, que se pode pôr quer por baixo da ligadura, quer mesmo por dentro de uma meia elástica. Nesta altura eu optei por pôr diretamente em cima do penso, porque a senhora já estava a utilizar uma meia, porque assim, eu primeiro comecei com ligadores, mas depois fui convencendo a senhora a comprar uma meia nova, e entretanto depois começou a utilizar. Começa-se a ver logo uma melhoria muito grande. E depois, pronto, foi sempre melhorando, desde que começou a utilizar a meia. Mantive sempre o mesmo tratamento até ao final, até depois haver
aqui uma crostazinha que entretanto depois parou-se de fazer tratamentos e a senhora ficou a fazer em casa, aliás até são os filhos. Um outro caso que tenho é uma senhora também numa perna, é uma situação mais complicada, mas menos exuberante. Uma senhora que já tem problemas de insuficiência venosa crónica já há décadas também, tem uma boa adesão terapêutica, usa muitíssimo bem a meia elástica, sabe como é que há de usar, como é que há de calçar, troca sempre adequadamente, tem um bom índice de pressão de tornozelo do braço. Eu nesta senhora nunca utilizei uma ligadura, foi sempre a meia elástica. Inicialmente esta senhora aparecia já quando não conseguia controlar a situação. A senhora é filha de médico, é esposa de médico, tem primos médicos, portanto, a família toda, há médicos na família toda, portanto, não faz medicação nenhuma. E tem esta relação, não é, com a saúde destas consultas, assim, um bocado de consultas de corredor, não é? Entretanto, com a ferida, a senhora percebeu que esta já foi a segunda vez que eu fiz o tratamento, e a senhora percebeu que, de facto, se aparecer mal sente algum problema, consegue-se tratar com muito mais facilidade e com muito mais brevidade este problema. Esta é uma ferida que dói imenso à senhora, de cada vez que abre e de cada vez que começa a dar problemas, e reparem que a solução que a senhora encontra é um bocadinho, enfim, ir pondo umas pomadinhas e tal, e tentando melhorar a situação. Aqui a situação não era tão grave, mas se repararem, isto é claramente uma zona já com muitas recidivas aqui em cima, e a senhora faça isso, anda sempre com a meia, das poucas pessoas que eu tenho que de facto usa meia o ano inteiro e usa muitíssimo bem. Mas tem este problema e de facto tem sempre muitas dores. Aqui foi usado também o Flaminal. Conseguiu-se rapidamente resolver a situação. Nunca pensei, honestamente, porque normalmente esta senhora são sempre tratamentos muito demorados, levam meses, mesmo com a compressão, porque a situação de facto é sempre um bocadinho mais grave. Reparem que aqui, apesar das feridas serem pequenas, mas há um contorno e um desenho muito bom, quer dos bordos, quer do leito da ferida, e a forma de eu conseguir aqui fazer alguma pressão foi, dei à senhora uma ligadura de almofadamento, e ela faz um rolo de maneira a ficar ali a fazer alguma pressão, e vai usando isso quando tem feridas, vai usando desta forma para aumentar ali, de certa forma, a compressão, e tem resultado muito bem. Depois, enfim, ainda não estive com a senhora depois disto, mas já lhe falei nas almofadas, que são um bocadinho mais próprias do que isto, e esperemos que da próxima vez, quando me apareça já com as almofadas. Carlos, e usaste aqui o Forte ou o Hidro? Usei o Forte. O Forte neste momento é o que eu tenho, já tenho há algum tempo. Usei porque tinha. Honestamente, eu acho que nós devemos ter os dois, mas é sempre esta coisa, ou temos um ou temos o outro, pronto, é sempre chato. Eu acho que enfim, os dois são precisos, e eu habituei-me a utilizar o Flaminal Forte. É versátil, não é difícil. Se nós quisermos mais umidade, não é difícil acrescentarmos umidade. No entanto, o que faz sentido é utilizarmos as coisas da forma como foram pensadas. Quando precisamos de mais umidade, utilizarmos o Hidro. Quando precisamos de menos umidade ou de mais proteção dos bordos, utilizarmos o Forte. Não é assim que deve de ser. Olha, e a compressão extra? O colega está aqui a perguntar se é aplicada em cima da ferida. Sim. Repara, a compressão tem que ser na zona onde tem o problema. E aqui não é muito difícil de percebermos onde é que está de facto o problema. Normalmente as úlceras de perna aparecem nos trajetos venosos ou no final dos trajetos venosos. Por alguma razão
é que no terço inferior da perna é que costumam aparecer estas alterações, estes depósitos de hemosiderina, estas dermatites, que, como falou há bocadinho o Paulo, são muito comuns no terço inferior da perna. E, portanto, nós devemos de fazer compressão onde existe problema. É claro que do malelo para cima é mais fácil de fazer a compressão. Difícil é fazer nestas zonas. Portanto, há dispositivos médicos pensados para fazer compressão precisamente nestes sítios. E as pessoas sentem-se melhor. Tanto a outra pessoa que vimos atrás com o adesivo, como esta senhora com este rolo que eu fiz, era por cima do penso secundário que eu punha, não é? E as pessoas sentem-se bem. As pessoas sentem-se bem, não têm qualquer problema. O terceiro caso, uma senhora com 90 anos. Esta senhora já tem alguma demência, também tem alguns transtornos psiquiátricos, faz alguma medicação. Mais uma vez, a medicação não interfere diretamente com as feridas, mas nesta senhora, e esta senhora toma alguma medicação, de noite acaba por ficar, já a idade também já faria isso, mas acaba por ficar muito tempo imóvel, fruto da medicação que toma, portanto requer um posicionamento frequente. O cuidador, neste caso, é um cuidador formal, mas é daquele tipo de cuidadores que já é a pessoa que está a tomar conta da casa já há décadas, há várias décadas, e que depois, conforme foi aparecendo este problema na senhora, foi começando a tomar conta e cada vez mais a tomar conta. Portanto, acabou por se transformar num prestador formal. Portanto, um prestador formal, porque, enfim, está a ser pago para isso, mas alguém que não teve formação. É bom e é mau, enfim, o que interessa é que as pessoas tenham sempre o cuidado em tratar bem, mas incorremos sempre em alguns preconceitos, é as pomadinhas, é isto e é aquilo, e às vezes atrasa ali aquilo que se faz. Por outro lado, a parte boa é que vai-se nutrindo daquilo que nós dizemos e vai funcionando de forma adequada, conforme nós vamos dizendo. Acresce dizer que esta senhora pesa menos de 40 quilos. É uma senhora muito emagrecida, deambula muito pouco, não é só cama, cadeirão, ela por acaso até passa de divisões, sempre auxiliada, mas isto traz claramente vários problemas. Portanto, esta senhora, apesar de ter estado multiscariada, resolveu-se a situação muito bem. Antes de aparecerem as escaras e quando começaram a aparecer os problemas, enfim, quando não estamos a ouvir, Carlos. Ok, estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir bem? Sim, ok. Sim. Pronto, desculpem, é que eu mexi aqui no micro e pareceu-me que isto tinha deixado de dar. Estavas também Ok. quietinho. Portanto, inicialmente a senhora já tinha uma cama articulada, tinha um colchão de viscoelástica, mas que manifestamente não era suficiente, porque a senhora estava muito emagrecida, as proeminências ósseas muito salientes, portanto era preciso mais qualquer coisa, e assim, a pessoa que está em casa não pode estar dia e noite a trabalhar, portanto de noite, enfim, o cuidado não era igual a durante o dia, portanto, e como nós todos sabemos, basta uma noite mal dormida, enfim, pronto, e a senhora ficou com várias zonas de pressão que abriram, os malelos, nos trocânteres, e quando a situação começou a ficar catastrófica, entretanto a família acedeu a comprar um colchão misto, portanto um colchão de pressão alterna, com favos que são transversais, portanto do tamanho do próprio colchão, e também um colchão e também tem por cima um colchão de viscoelástica. Isto resolveu o problema da pressão. Para além disso, quando a senhora está sentada, também está protegida, com uma almofada viscoelástica, com umas calcanheiras adequadas, que também usa quando está deitada, e conseguiu-se resolver ali a situação.
Inicialmente, isto era do lado esquerdo, portanto, o trocante esquerdo, que é a imagem que vos vou mostrar. Eu comecei a fazer estas fotografias por causa do material de penso, e eu imagino que isto seja um problema ali para o Paulo também, estes materiais que às vezes nos aparecem, que são grandes, mas não são grande coisa, e então, para mostrar a dispersão do eixo dado e a forma de eu absorver, eu fui fotografando, mas honestamente eu gostava de ter lembrado de fotografar a Frida também, mas não estava a pensar nisto na altura. E reparem que, de facto, nós temos aqui pensos que conseguem fazer uma absorção vertical e nota-se claramente que aqui há algum controle do eixo dado, e há outros pensos que o eixo dado parece que passa livremente de um lado para o outro, e nós podemos, se soubermos como é que o penso estava posto na pessoa, nós podemos adivinhar até para que lado é que a senhora esteve, quanto tempo não direi, mas se esteve sentada, se esteve deitada de lado, se não esteve, quase que conseguimos adivinhar. Pronto, isto são coisas que me incomodam, porque é impossível fazermos um bom trabalho às vezes com material menos bom, mas pronto, temos que nos adaptar ao que temos. Entretanto, comecei a utilizar, porque aqui, inicialmente, quando a situação estava, quando a ferida estava muito grande, utilizei também uma hidrofibra com prata. Entretanto, começou a estudar menos um bocadinho, que já permitia utilizar outro tipo de alginato e começar a proteger. E reparem, aqui nos bordos, que estão muitíssimo bem. Esta zona rosada, que é uma zona já de cicatrização, é um tipo de pele que para macerar não é preciso muito, e este eixo dado continuamente a sair, se não for aprisionado ou devidamente aprisionado, acaba por lesar os bordos da ferida e nunca mais temos uma solução. Apesar de tudo, a situação ainda durou algum tempo. Depois, entre estas duas fotografias, eu não tenho de facto a fotografia do caso que vos vou dizer, mas houve um dia, a mim disseram-me um dia, mas eu imagino que tenha sido mais, alguém se esqueceu de ligar o colchão. E então o que aconteceu é que houve imediatamente um retrocesso, porque a ferida já estava mesmo a fechar, houve um retrocesso imediato. Isto que está aqui é uma zona de tendão. Entretanto, depois começou a sair e a esfarelar, enfim, com o meio úmido. Aqui é tecido desvitalizado e isto já estava mesmo a cicatrizar. Entretanto, veio tudo para trás. Eu continuei a utilizar os mesmos produtos, porque o problema não era dos produtos, e acabou por se conseguir resolver a situação sem grande dano, apesar de ter aumentado um bocadinho, sem grande dano. Esta foi a última fotografia, esta é relativamente recente. E continuo a utilizar da mesma maneira uma espuma de poliuretano com um filme semipermeável por cima e o flaminal forte aqui no leito da ferida. O caso 4 que tenho é um bocadinho mais exuberante, também é uma flictena de uma senhora que bateu com a perna, também muito parecido provavelmente com o caso que o Paulo apresentou. Tem aspecto, pronto, a senhora vem com um familiar direto, e as pessoas não gostam muito às vezes de dizer como é que aconteceu, mas enfim, algum menor cuidado eventualmente no posicionamento da senhora, o que não é difícil, porque uma pessoa que tem que ser carregada todos os dias para a cama, para a banheira, todos os dias isto acontece. Eventualmente há um dia em que escapa uma perna, foge, às vezes não é só falta de cuidado, mas pronto, às vezes acontece. E nestas pessoas que têm uma pele muito senescente, uma pele muito idosa, a senhora não é muito idosa, mas de facto tem muitos problemas. Já fez terapêutica com corticoides durante muito tempo, neste momento não está a fazer, mas isso tem um impacto, e um impacto grande na pele. Portanto, é uma pele muito senescente, uma derme muito fininha, uma hipoderme de tecido celular subcutâneo também muito delgado, e isso dá uma resistência muito pequena à pele. Portanto, o que aconteceu foi que houve um trauma, houve uma flictena com hemorragia também, a situação. Depois demoraram imenso tempo a ir, foram à urgência hospitalar,
Este, segundo o que me disseram, foi o penso da urgência hospitalar. E começaram a vir ao centro de saúde logo após. Portanto, uma situação algo dramática. Aqui, nós só de abrir o penso começamos a perceber que, enfim, eventualmente não nos íamos livrar de ter uma infecção aqui, foi mais ou menos o que aconteceu. Passado uns dias começou-se a ver um rubor à volta de toda a ferida, um edema dos bordos, muito tecido desvitalizado para ser retirado. Nesta altura havia muito exudado e não se conseguia fazer grande coisa no leito da ferida porque a senhora tinha muitas dores. Entretanto, iniciou antibioterapia. Fez um ciclo de antibioterapia e após isso começou a diminuir o exudado. Ao ponto, porque aqui tinha que ser utilizado um penso com alta capacidade de absorção, não faz sentido aumentar a umidade quando temos muito exudado, portanto começou a ser utilizado o Flaminal após o ciclo de antibiótico. E vemos, ao fim de alguns dias, quase um mês, acho eu, nem tanto, 3 semanas mais ou menos, uma diminuição. Reparem, os bordos estão impecáveis, estão fantásticos, isto para além da versatilidade do produto, eu nunca me canso de dizer isto, de facto é qualquer coisa ímpar neste tipo, nos produtos que nós temos, e sempre com muita fibrina. Isto é preciso estar sempre a ser limpo. Nós podíamos ter, não temos na RS Norte ainda alguns desbridantes mecânicos que nos ajudavam cada vez que este tecido desvitalizado está naturalizado ou umedecido. Enfim, havia aí alguns produtos que nos podiam ajudar, mas enfim, esperamos dias melhores. O que eu vos quero mostrar, e acima de tudo, esta foi uma das últimas fotografias que eu fiz. Reparem, esta zona que está aqui, isto não é uma crosta, isto, portanto, isto é aqui na lesão. A lesão vai diminuindo, reparem que o tamanho que já diminuiu, sem qualquer problema aqui nos bordos da ferida, ainda a manter algum tecido desvitalizado, e vai sempre manter. E reparem que isto é no mesmo dia, a mesma imagem, aqui com a deposição do alginato e aqui depois removido. Portanto, esta remoção é atraumática. Se não removesse, se não conseguíssemos por algum motivo que tivesse agarrado, também não havia problema nenhum. O que eu fiz foi, com uma pinça, com cuidado, agora já se consegue mexer um bocadinho melhor na ferida, com algum cuidado, puxei isto, saiu direito, sem problema nenhum, portanto, e os bordos sempre preservados. Portanto, eu acho que isto é uma das características muito importantes do produto, é esta manutenção, quer do leito da ferida, quer dos bordos da ferida, e esta capacidade de atuar a vários níveis, quer na infecção, como também na prevenção da infecção, e no desbridamento da ferida. Obviamente que isto sendo um gel, tem que levar um penso secundário que mantenha o meio úmido. E não precisamos fazer muitas contas. Sei lá, nós já usamos hidrogel há mais tempo, portanto, o penso que se pensar que se põe por cima de um hidrogel qualquer, é o penso que se poderá pôr por cima do alginato, do Flaminal. Depois, eventualmente, será com mais ou menos capacidade de absorção em função da situação que temos perante nós. Por fim, mostro-vos aqui uma imagem de uma queimadura. Isto foi de uma rapariga nova, 32 anos, que caiu de mota e a mota ficou sobre a perna, e isto é a queimadura do cano de escape. Na altura foi à urgência, fizeram o penso e, entretanto, a senhora ficou a fazer uns pensos em casa e apareceu-me quase ao fim de uma semana para tentar perceber o que é que se podia fazer, porque estava a ter dores, claro. E pronto, e mais uma vez vemos aqui uma ferida com algum tecido aqui para ser removido da pele da flictena, que ficou por cima, uma ferida superficial e tratada com pomadinhas, não é, que o pessoal faz em casa. Foi colocado o Flaminal com penso secundário. E assim, nunca mais eu marquei um penso passado 2 dias para tentar perceber a situação, porque convém vigiarmos, e a primeira vez que estamos a tratar, apesar de termos uma expectativa que corra bem, eu acho que vale a pena vigiar.
Marquei passado 2 dias, nunca mais vi a senhora. Depois, entretanto, veio fazer de novo o penso e nunca mais apareceu. Portanto, eu não tenho mais imagens, tenho muita pena porque isto cicatrizou também quase ao fim de uma semana, mas é só para vos dar uma ideia de como é que pode ser utilizado também o Flaminal. Aliás, o Flaminal começou por ser desenvolvido precisamente e estudado precisamente em queimados. E pronto, e era isto que tinha para vos apresentar. Lima, vou tirar aqui a apresentação. Não sei se há alguma dúvida ou se tem alguma coisa que queiram dizer. Muito obrigado. Tinha aqui uma outra questão. A primeira... Bem, eu agora não estou a ouvir. Desculpem, não me estás a ouvir? E agora? Ok, já estou. Muito bem. Sim. Tinha aqui uma outra questão e posso começar por ti. Ao fazer a compressão extra sobre a ferida, não há o risco de aumentar a ferida? Não. É assim, a compressão não é feita de qualquer maneira, não é? A compressão feita a compressão tem que ser feita com materiais adequados. Mas não é, no caso de uma úlcera de perna venosa, não há esse problema. É claro que se a úlcera tiver outro tipo de etiologia, se for uma ferida arterial, se for um outro tipo de ferida qualquer, se calhar, eventualmente teremos problemas. Numa ferida venosa, vamos estar a contrariar precisamente aquilo que está a causar o problema, que é a hipertensão venosa, portanto, esta força, esta pressão hidrostática que o sangue causa dentro das veias e que depois acaba muito perto da lesão, porque normalmente as lesões aparecem precisamente por esta inflamação que aparece nestas zonas, a inflamação da pele, nestas zonas. Portanto, ao estarmos a contrariar essa hipertensão venosa da melhor maneira, não vai ter impacto nas feridas e as pessoas não se queixam com isso, pelo contrário. Começando a cicatrizar a ferida, as pessoas começam-se a sentir melhor, claramente. Muito bem. E aproveitava, se calhar agora para o Paulo, a frequência dos tratamentos é feita mediante o eixo dado ou tem outra indicação terapêutica assim mais premente? A indicação terapêutica depende do estado geral da ferida. Eixo dado, se suspeitamos que tem infecção, de tipo de tecido presente e estado da pele circundante. Eu, para decidir como é que vou fazer, tenho que avaliar são as 4 barreiras à cicatrização, as 4 barreiras locais. Portanto, se tem muita carga necrótica, se está muito inflamada e se está a exudar mais, eu vou ter que trocar mais vezes. A partir do momento em que passa a fase, a carga necrótica diminui, aumenta a ferida, começa a exudar menos, já não tem tanta necessidade de autólise, então aí eu vou espaçando. Na minha modesta opinião, a teoria dos pensos que dizem quando é que eu tenho que trocar não vale nada, não tem validade nenhuma. O que manda na frequência é a minha avaliação enquanto profissional com base no conhecimento que eu tenho, com base no estado da ferida e no estado do doente. Porque quem diz que quem muda o penso, quem diz a mudança do penso é o penso, está a contrariar anos de investigação que dizem que o estado geral da pessoa e tudo mais é o que manda na frequência de tratamento. No meu entendimento, atenção. Eu gosto sempre de frisar o que é meu entendimento e o que é a minha interpretação da evidência que existe. E isto é a minha interpretação da evidência que existe. Pronto, portanto, eu considero tudo isto, habitualmente. Carlos, tens a mesma ideia? Sim, eu acho que sim. Eu acho que assim, o que faz de nós enfermeiros é a avaliação que nós fazemos quer do doente, quer das feridas, não é? Eu agora vou-me centrar um bocadinho no leito da ferida, mas obviamente que não podemos esquecer o doente nem as causas de base. Mas quando estamos a fazer tratamentos ou a seguir uma ferida, o que faz nós enfermeiros é conseguir avaliar a ferida, avaliar o momento e decidir o que é que se vai fazer a seguir. Muito bem, pode ser feito daqui a uma semana ou tem que ser feito menos. Eventualmente, eu acrescentaria ao que o Paulo disse, eventualmente, se nós tivermos um penso completamente repassado, nós podemos às vezes não ter a noção que o penso que a ferida está a estudar muito, ou podemos ter uma ferida que de repente começa a estudar muito. E o que eu costumo dizer às pessoas é, sei lá, de segunda para quinta, ou segunda para sexta, ou o que for, digo, muito bem, então fazemos quinta-feira porque tenho aquela expectativa que, ok, tenho que desbridar, ou tenho que limpar a ferida, ou está a estudar e eu acho que tenho que mudar o penso. Mas
poderá às vezes estudar mais do que aquilo que estou a prever. E nessa perspectiva eu diria que, digo às vezes às pessoas, olha, mas atenção que se isso ficar muito preenchido, se ficar com uma mácula muito grande o penso, vem cá fazer antes, mas só nessa perspectiva. Mas eu concordo que nós é que temos que avaliar a situação e decidir quando é que é adequado. Eu digo-vos que eu faço sempre má cara quando digo, olha, então, sei lá, hoje é quinta-feira, então penso segunda-feira, sim, segunda-feira não posso, pode ser terça, pá, eu acho que não consigo... Não consigo mostrar agrado nisso. Assim, pá, se eu acho que é segunda-feira, pá, terça-feira não vai ser a mesma coisa. Ou pelo menos poderemos pôr numa questão aqui de não ser. Mas, claro, acho que nós é que temos que tomar as rédeas da situação e avaliarmos. Aliás, quando eu dizia que o que faz nós, enfermeiros, é a avaliação e a decisão terapêutica sobre o que é que se vai fazer a seguir. Portanto, se isso faz nós enfermeiros, não faz de enfermeiros os prestadores de cuidados trocar os pensos, tirar um penso e pôr outro. Há muita gente que compra pensos e troca os pensos e tal, pá, se não são enfermeiros, são pessoas que trocam pensos e eventualmente as feridas, quando é para cicatrizar, tudo cicatriza, não há problema nenhum. Portanto, o que faz a diferença, acho eu, para nós, é de facto o conhecimento e a avaliação. Já agora também gostava de ouvir a vossa opinião dos dois relativamente, em termos comparativos, como é que se compara este produto, que é muito versátil, não é? O Flaminal, com o mel e com a maltodextrina. Ok. Paulo, queres falar? Sim, posso começar assim. Eu que tenha conhecimento, não há nenhum estudo comparativo entre estas três opções. A maltodextrina, como sabem, é um hidrato de carbono de cadeia longa, que realmente também tem uma ação desbridante e de quimiotaxia e também promove a granulação, é verdade. Não tem efeito antimicrobiano conhecido, embora o pó, como baixa o pH da ferida, tem o ácido ascórbico, pode realmente prevenir a infecção, mas não trata a infecção. Mel também é um produto muito versátil, no entanto, a não ser nas formulações de mel com alginato, também o há, alginato impregnado em mel, que pode controlar o exudado, os géis de mel não controlam a exudação, fazem um bom controlo da carga microbiana, fazem um excelente desbridamento pelo poder osmótico que tem. No entanto, chama a atenção que ele pode ser doloroso para as pessoas por esta carga osmótica, porque ele chama à ferida muita água e as feridas aumentam a exudação com o mel, geralmente por este poder osmótico que ele tem. Terceiro, Flaminal acaba por juntar, tem a parte enzimática que controla a parte da biocarga, tem a parte do alginato que controla o exudado e a proteção dos bordos. Portanto, digamos assim que é um pouco mais versátil. Agora, é assim, já tive excelentes resultados com mel e maus resultados com mel, assim como maltodextrina, assim como todas as outras terapêuticas, tudo depende da situação. Queria só dizer uma coisa que me pareceu faltar nas minhas apresentações, e o Carlos também acho que não focou. Se focou, peço desculpa, Carlos. Não se esqueçam que a seguir a desbridar, a ferida vai estudar mais. Faz parte do processo. Portanto, eu meto faca, como costumo dizer, meto coreta. Aumentamos a inflamação. Aumentamos, mas é para aumentar mesmo. É esse o objetivo. Não é para chamar ali rapidamente. Portanto, é importante só isso. Força, Carlos. Desculpa. Sim. Eu diria que, de facto, com qualquer um dos produtos nós podemos ter boas experiências e más experiências. Não é? O Flaminal é claramente um produto mais versátil. A maltodextrina, bem utilizada, terá o seu efeito, obviamente. É um produto que apareceu antes e muitas das vezes os produtos subsequentes agregam várias das características que têm os anteriores. E eu lembro, por exemplo, o hidrogel, que também podia ser comparado, cada vez está a ser menos utilizado porque temos mais opções. Não é porque ele deixou de funcionar ou ele continua a funcionar exatamente como sempre funcionou. Agora, como temos mais opções, se calhar é menos utilizado. Eu nunca fui, mas isto que eu vou dizer é uma questão pessoal e nada contra quem usa a maltodextrina. Nunca foi uma coisa que eu gostasse assim muito de utilizar, portanto nunca utilizei, tive muito tempo disponível, agora pelos vistos
acho que nem sequer está disponível no país, pelo menos eu não conheço. Acho que já está outra vez. É, porque pelos vistos a doutora Alice andava à procura de quem é que vendia isso agora. Acho que são eles próprios agora da Royal a fazer isso, mas não sei. Bem, mas pronto, nada contra, e quem gostar de utilizar, e quem tiver bons resultados com isso depois que utilize, mas eu acho que não é um produto tão versátil e enfim, pelo menos em termos de capacidade antimicrobiana é inferior. O mel é um bom produto como antimicrobiano, e lá está, como disse o Paulo, o grande problema do mel é essencialmente a dor que causa, porque chama muito líquido à ferida. Lá está, passa a ser bom em termos de desbridamento, mas esta osmolaridade que ele tem é de tal maneira forte que as pessoas queixam-se durante algum tempo. Mais uma vez, assim, não acho que seja um produto comparável. A comparação que tem sido feito e há estudos retrospectivos que foram feitos entre o Flaminal e a sulfadiazina de prata. Há aqui uma vantagem relativamente ao Flaminal em termos de cicatrização, porque tem uma citotoxicidade inferior à sulfadiazina. A sulfadiazina continua a ser um bom produto, a sulfadiazina de prata, em pomada, continua a ser um bom produto, mas tem lá está, a prata, ao ser libertada da maneira que tem uma citotoxicidade um bocadinho mais elevada. Portanto, eventualmente, se num período inicial ou numa ferida mais profunda, poderemos, às vezes, iniciar com um produto que seja mais forte em termos antimicrobianos. Depois, ganhamos em termos de tempo e em termos de cicatrização se passarmos para um produto com uma citotoxicidade inferior. E há, de facto, uma vantagem aqui, salvo erro o estudo, havia um ganho de 24 dias para 17 dias em termos de cicatrização, quando foi utilizado o Flaminal, o que é muito significativo, especialmente nos queimados, que foi onde foi feito o estudo. É muito significativo por tudo que seja abaixo dos 18 dias nos queimados, há menos cicatrizes, as feridas ficam com menos queloides, enfim. E há aqui uma vantagem muito grande. Mas pronto, não acho que podemos comprar diretamente, especialmente com o mel, mas pronto, eu acho que a versatilidade do Flaminal é maior. Assim, eu peço desculpa, mas eu tenho que dizer aqui uma coisa, que há coisas que nós não concordamos e eu não concordo com o que Carlos disse. Com o quê? Com a sulfadiazina. A sulfadiazina está obsoleta e está desaconselhada de acordo com o consenso de 2018. E só tem uma indicação específica. Queimados de terceiro grau, tem duas. Queimados de terceiro grau, em que vai ser feita a excisão cirúrgica para prevenção de infecção e vai ser plastiado. Segunda indicação, isso é mais os franceses e os belgas que usam, que é a estabilização de cotos necróticos. Só existem essas duas indicações formais. De resto... Sim. Eu estava-me a referir a isso, Paulo, porque o estudo foi feito precisamente nos queimados e eles continuam a utilizar os queimados em feridas muito profundas, mas depois, quando começa a cicatrizar, passam para o Flaminal. E era precisamente nessa condição, sim. Eu, por exemplo, não vejo utilidade nenhuma nos casos primários da sulfadiazina. Toda a gente sabe qual é a minha posição. Não, pá, assim, eu nem uso, já há muito tempo que não uso, porque lá está, desapareceu um bocadinho a necessidade, porque usava-se para tudo e mais alguma coisa, mas o betadine também se utilizava para tudo e mais alguma coisa. E de facto não vejo grande utilidade, porque lá está, as feridas onde isso poderá ter uma mais-valia não são propriamente as feridas que nós encontramos. Não é? Os grandes queimados não ficam do nosso lado e quando eventualmente chegam a nós já estão numa altura de utilizar coisas diferentes. Relativamente, desculpa Lima, que eu acho que me desculpou aqui uma questão, a mim próprio eu já perdi que era sobre as feridas malignas. Eu peço por favor, feridas de etiologia maligna, têm experiência? Eu não tenho experiência com o uso do Flaminal em feridas malignas. Eu tenho, eu por acaso ia trazer um caso desses, depois optei por não trazer porque não consegui falar com todos os envolvidos. O Flaminal parece muito bom, especialmente forte,
em feridas que estão muito exudativas, para remover para remover os odores. Acho muito bom, especialmente se conseguirmos que haja esta deposição que existe na perilesão e muitas das vezes, né, nestas zonas que estão a florescer por toda a pele, funciona muito bem, sem detrimento de todos os outros antissépticos que se possam utilizar no leito da ferida. E lá está, é uma situação. Eu estou-me a referir a situações paliativas, não é? A intenção não é propriamente cicatrizar a ferida, é controlar um bocadinho a ferida, mas nessa perspectiva, sim, tenho utilizado e com bons resultados, especialmente no controle da maceração perilesão e no odor. Bem. Há aqui uma outra questão relativamente ao produto, e se calhar apontava a Cecília Martins, se não queria dar aqui umas achegas, nomeadamente do preço e dessas questões. Sabemos que na ARS Norte e Centro está disponível, mas nas outras ARS não, mas se calhar se pudesse dar aqui algumas informações nesse género também era útil. Sim, nós temos um distribuidor que faz a distribuição para farmácias, para doentes particulares, até posso deixar agora aqui no chat também o número, e sim, para além da RS da RS Norte, está disponível noutras instituições, como o São João, o Hospital Vila Real, no CHUC, IPOs, mas se calhar deixo aqui, se calhar, no chat o contacto, e já deixo aqui também um mail, para alguma questão também sobre essa questão dos preços, e assim, se calhar, vou já deixar esta informação aqui. Ok. Só para dizer que eu deixei aqui o link do documento que eu acabei de falar, do Consenso 2018, é só clicar em que ele está free, portanto é só depois lá tem lá... Estás a falar do Kramer? Sim. É? Ok. Portanto, Pronto, quem quiser... Havia aqui também muitas outras questões, podemos depois ver de tudo isso posteriormente, mas de facto também temos aqui um timing e todos temos que ir jantar, que também é importante. Está na hora. Está na hora, por isso eu queria de facto agradecer principalmente aos nossos dois peritos pelas excelentes partilhas que fizeram de casos clínicos, feridas complexas, feridas cada vez mais frequentes nas SCCIs, como sabem, a maior parte sabe, é uma equipa que pertence à unidade de cuidados na comunidade, a unidade de cuidados na comunidade é que é a unidade funcional, mas também muito frequentes nas OSFs e em todas as unidades funcionais dos cuidados de saúde primários, porque de facto cada vez mais os doentes vêm mais cedo para a comunidade e mais doentes, não é? Exatamente. Por isso acho que esta temática cai muito bem aqui, porque temos cada vez mais situações de feridas complexas nas UCCs e estes produtos muito versáteis têm mesmo que ser divulgados e partilhados por todos. Agradeço também mais uma vez ao Vasco, que é da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, o nosso informático, e ao Sr. Jorge Barbosa e à doutora Cecília Martins pela oportunidade também que nos deram de realizar este webinar e de facto podem visualizar depois nas nossas redes sociais, quer no YouTube, quer no nosso site www.aucc.pt e pronto, ficamos muito contentes porque vamos continuar a realizar estes webinars. Peço mais uma vez que preencham a avaliação para depois também receberem o certificado de participação. E para nós é importante termos esta avaliação de todos estes eventos e por isso fico muito satisfeito pela enorme adesão. Tivemos uma enorme adesão, tivemos sempre com muitas pessoas na sala, juntos somos mais fortes e por isso mesmo desejo a todos um bom jantar e agradeço mais uma vez a vossa participação.